Primeiro, que eleição e predestinação são doutrinas, ou são bênçãos espirituais que Deus nos concedeu e pelas quais nós devemos agradecer, louvar e exaltar ao Senhor. Eu não creio que existam doutrinas que mais provoquem gratidão e humildade no crente do que essas. Você quer humildade, você quer ser uma pessoa humilde, estude a doutrina da eleição e da predestinação e você vai acabar no pó e na cinza, dizendo assim: Deus, por que eu? Por que eu? O Senhor poderia ter escolhido outras pessoas, melhores do que eu, que serviriam melhor, que têm mais habilidades e mais capacidade. Eu não sou nada. Então, essas doutrinas, elas servem para nos colocar no devido lugar. Nós não somos nada, nada. Não há razão para arrogância, não há razão para orgulho, vaidade, para soberba, mas somente para gratidão, reconhecimento, humildade e serviço. Não existem outras doutrinas que melhor sirvam a esse propósito que as doutrinas da graça. Segundo, meditar nessas doutrinas, na soberania de Deus, vai evitar que nós sigamos falsos ensinos correntes no meio evangélico que diminuem a graça de Deus, diminuem a soberania de Deus, diminuem o amor de Deus, diminui a obra perfeita e completa de Cristo, diminui o poder do Espírito Santo, um evangelho em que o homem participa da sua salvação, em que o homem coopera com sua salvação de alguma maneira. Meditar na eleição e na predestinação vai nos curar dessas heresias que são tão comuns no meio das igrejas evangélicas, um falso evangelho em que o homem, ele é o seu próprio salvador no final. Deus apenas preparou a salvação, mas se o homem não quiser, ele não vai. E no final vai prevalecer a vontade do homem, não de Deus. Eu não consigo conceber Deus assim. Deus resolveu salvar José e José diz: eu não quero. Não, mas eu escolhi você para a salvação. Mas eu não quero, Deus. Então tá bom, José, vai para o inferno. Mesmo que meu filho morreu por você, né? Mesmo que meu filho derramou seu sangue, mesmo que eu lhe predestinei, mesmo que eu lhe elegi, lhe escolhi diante de uma maneira, eu decretei lá de antes da eternidade que você ia ser salvo, mas você não quer, né? Eu fazer o quê? Eu não consigo, desculpem, não consigo ver Deus dessa maneira. Não consigo ver Deus dessa maneira. Mas eu vejo um Deus santo, sábio, todo-poderoso, que executa a sua vontade. Qualquer doutrina que diminua o poder, a graça, o amor e a misericórdia de Deus e faça do homem o seu próprio Salvador tem que ser rejeitado no meio evangélico. Essas doutrinas também elas nos incentivam a viver uma vida santa e reta e diante de Deus, e não o contrário. Elas nos incentivam à missão. Por que eu vou pregar o evangelho no interior de Pernambuco? Porque eu sei que Deus tem escolhidos e predestinados lá. Porque se não houvesse, nós estaríamos perdendo tempo. Porque se a decisão de salvação dependesse do homem, vocês sabem quantos se salvariam? 0. Não há um que entenda, não há ninguém que procure a Deus, diz a palavra de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão surdos, estão mortos, estão cegos. Às vezes as pessoas, quando pensam nessa doutrina da predestinação, eles pensam assim, o pessoal chegando na porta do céu, São Pedro lá com o laptop, aí a pessoa diz: pois não. Aí São Pedro diz: o que é que você deseja? Ele diz: eu queria entrar aqui no céu. Minutinho. Consulta lá no laptop, diz: como é seu nome? Zé da Silva. Não está aqui não. Não foi predestinado. Mas peraí, mas eu creio em Jesus Cristo, eu quero entrar no... Sim, meu filho, mas você não foi predestinado. Você não foi predestinado. Então, você está vendo aquele lugar ali escrito inferno, pode ir para lá. Tem gente que, eu sei que estou fazendo uma caricatura, mas tem gente que imagina mais ou menos assim. Mas eu vou dizer qual é o quadro real. O quadro real é a humanidade toda caminhando, cega e surda, caminhando numa única direção. Na frente deles tem um grande abismo, no fundo do qual arde o fogo eterno. As pessoas caminham para lá e Deus atrás delas dizendo: voltem! Voltem! Vocês estão caminhando para a condenação. Sabem quantas vão voltar? Nenhuma. Estão cegas e surdas. Estão caminhando sem ouvir a palavra de Deus. Voltem! Deus chama. Ninguém volta. Aí Deus pega um pelo ombro, sacode, tira a venda dos olhos e diz: acorda, veja para onde você está indo. A pessoa... e volta. Essa é a verdade.
Se Deus não fizer isso, ninguém se salva. Ninguém se salva. Então eu vou pregar o Evangelho no interior de Pernambuco, porque eu sei que Deus, pela pregação do Evangelho, vai tirar a venda e os tampões dos ouvidos de pecadores. E eles vão ouvir, eles vão crer, e eles virão arrependidos, crendo em Jesus Cristo. Então, longe de ser uma doutrina que inibe o fervor missionário, a doutrina da eleição e da predestinação, ela dá a base para você fazer missões, porque Deus tem muitos escolhidos. E Deus vai chamá-los através da pregação da palavra. E eu termino aqui perguntando, dando uma aplicação prática. Primeiro, a você que está aqui nessa manhã e que vive com medo e temor do futuro. O que vai ser de você? O que será de mim? Preocupado com as questões materiais, situação financeira, situação de saúde. Eu queria que você meditasse no eterno amor de Deus por você. Medite nas bênçãos espirituais que Ele já lhe concedeu. Mesmo que lhe faltem bênçãos materiais nesse mundo, elas nada são comparadas com aquilo que Deus já lhe deu em Cristo Jesus. Deus lhe amou, Deus lhe elegeu e lhe predestinou para ser filho dele. Ele nunca vai desamparar você, o seu decreto não muda, ele nunca vai deixar você, nunca, jamais ele vai desamparar o seu filho eleito, a sua filha predestinada, jamais ele fará isso. Então tenha conforto nisso, nessas verdades. Minha segunda palavra é para aqueles que estão aqui nessa manhã e que têm dificuldade com essa doutrina da eleição e da predestinação. Eu tenho uma boa notícia para você. A sua salvação não depende de você entender o que eu falei. Não é uma boa notícia? Não depende de você entender o que eu falei. A sua salvação depende só de você, no seu coração, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou de entre os mortos e que Ele é a sua única esperança aqui na eternidade e que você deposita na cruz e no sangue de Cristo a sua esperança e expectativa de perdão de pecados e nada mais. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você é meu irmão, mesmo que você não entenda a doutrina da eleição e da predestinação. Essa é a boa notícia. A má notícia é que você não vai conseguir viver uma vida cristã plena enquanto você não resolver isso aqui. Enquanto você não se submeter à soberania de Deus, você não vai experimentar esse gozo, essa glória que Paulo está dizendo aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu como Paulo é resolvido nisso? Para muita gente falou em eleição e predestinação. Epa, né? Já levanta várias bandeiras vermelhas além das sobrancelhas. O pessoal já fica nervoso. Mas não, para o apóstolo Paulo, é motivo de louvor e de adoração. Ele chama os leitores de Éfeso. Louvemos a Deus porque Ele nos elegeu e Ele nos predestinou. Só quando você entender isso é que você vai experimentar a profundidade da gratidão, do louvor e da adoração a Deus. Por isso, peça que Deus lhe dê humildade e iluminação. E não fique dizendo que não é uma doutrina da Bíblia. Diga assim, eu não entendo, mas não diga que não está na Bíblia. Porque é você fechar os olhos para a realidade tão clara como a luz ao meio-dia. A terceira palavra, para aqueles que estão aqui hoje e que têm dúvida, pastor, como é que eu sei? Pastor, eu não tenho certeza. Vou começar com a boa notícia. A boa notícia é que uma pessoa pode ser salva, eleita e predestinada, e ainda lutar para ter a certeza disso. A salvação, a certeza da salvação não é uma coisa que está tão ligada à fé salvadora que todo mundo que é salvo tem essa certeza imediatamente. Às vezes o cristão, ele leva tempo e ele luta com muitas dúvidas até se assegurar de que de fato ele está salvo. É um processo que às vezes dura a vida toda, tem altos e baixos. Já me encontrei várias vezes me questionando se de fato eu era eleito, se eu de fato fazia parte desses pecadores miseráveis que Deus resolveu ter misericórdia, não sei porquê. Não sei porquê. Então, é possível um crente verdadeiro questionar a sua salvação. Então, o fato de que você questiona não quer dizer que você não seja. Mas então agora vamos para a má notícia, não é? A má notícia é essa. A única maneira, são duas maneiras de você ter certeza de que você é eleito. Primeira é o que nós chamaríamos, é uma maneira comparativa. A Bíblia diz que Deus nos elegeu e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. E os eleitos e predestinados, eles são chamados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus e eles creem em Jesus Cristo. Então examine sua vida e o seu coração. Eu amo a Deus.
Eu amo o Senhor Jesus, embora meu amor e minha fé sejam imperfeitos. Eu quero viver uma vida santa, embora eu reconheça os meus tropeços e a minha fraqueza. Eu aspiro às coisas celestiais, embora a minha devoção a Deus seja tão fraca e tenha altos e baixos. Então, se você percebe dentro de você sinais de uma nova vida, da ação do Espírito Santo, aí é a prova de que você é eleito. Porque uma pessoa que não é eleita, ela não tem aspirações desse tipo. Uma pessoa que não foi predestinada, convertida, ela não ama a Deus e odeia o pecado. Ela não deseja ser santa. Ela tem uma moralidade, uma religião que, na verdade, é uma desculpa para viver uma vida no pecado. Então você pode examinar a sua vida e chegar à conclusão, sim, apesar dos meus pecados, eu percebo no meu coração, na minha vida, sinais da graça e da misericórdia de Deus. Mas a segunda maneira é aquela que a gente chama do testemunho interno do Espírito Santo, e que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lá no íntimo, lá dentro, aquela vozinha que diz assim, você é meu. Naquelas horas difíceis que você está em crise, está em dúvida, mas simplesmente não consegue virar as costas para Deus e ir embora. Porque aquela voz lá no interior lhe diz, você é de Cristo, eu amei você, morri por você. Esse é o testemunho interno do Espírito Santo que sobrepuja todas as outras maneiras de você conseguir a certeza de salvação. E se você disser, pastor, eu não sei se eu sou eleito, se eu sou salvo, por isso eu não sei se eu posso me dirigir a Cristo. Lembra do que Cristo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então venha, creia, entregue-se a Deus mediante Jesus Cristo. Se há esse desejo, essa vontade no seu coração, é a graça de Deus chamando você. E não deixe essa doutrina atrapalhar isso. Venha, na verdade, ela está aqui para ajudar você. Venha, creia, e você receberá a convicção disso e a certeza disso no tempo correto. Que Deus conceda a nós, a essa igreja, gozo, alegria, a exultação na presença de Deus pelas doutrinas da graça, pelas grandes doutrinas da graça. Paulo vai continuar a desenvolvê-las aqui no capítulo 1 de Efésios. Nós chegaremos até o verso 14, onde ainda veremos a questão do livre-arbítrio e da responsabilidade humana, mas por hoje, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção celestial nos lugares celestiais em Cristo Jesus.